Muito obrigada, senhor presidente, senador Ferraço, senhora senadora Ana Amélia, senadores, senador Álvaro Dias, companheiros e companheiras. Antes de iniciar, senador Ferraço, eu gostaria aqui também de repetir as palavras do senador Figueiró, que me antecedeu na tribuna, e quero desejar aqui da tribuna deste plenário, já o fiz pessoalmente, mas desejar muita saúde, muita felicidade e principalmente muito trabalho que certamente ela já desenvolve a favor do seu estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, a senadora Ana Amélia, que foi aniversariante do último final de semana. Então desejo também, como senadora, mas como mulher, dizer que também tenho uma profunda admiração por Vossa Excelência, que, sem dúvida nenhuma, aqui dessa casa, senadora, tem sido de uma dedicação ímpar. Não é à toa que todos os índices de participação, de apresentação de proposituras, de pronunciamentos, a senadora Ana Amélia sempre desponta como uma das senadoras que estão nas primeiras posições, porque muito dedicada que é ao trabalho no parlamento em favor do seu povo, em favor do Rio Grande do Sul, em favor do desenvolvimento nacional. Então receba, senadora Ana Amélia, meus sinceros cumprimentos pela data e que a senhora comemorou em trabalho, não é? Na cidade no Equador, em Quito, no Equador, trabalhando e comemorando mais uma data. Mas eu acho que quem tem saúde deseja isso mesmo, comemorar o aniversário fazendo aquilo que a gente gosta, que é trabalhar, que é estar dedicando sempre às causas importantes do nosso povo, de toda a nossa gente. Parabéns, senadora. Mas hoje, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, 25 de março de 2013, nós também vivemos uma data muito importante, porque comemoramos hoje os 25 anos, comemoramos hoje os 91 anos de existência do Partido Comunista do Brasil. E comemorar os 91 anos do PCdoB, partido ao qual eu pertenço desde que comecei a minha militância política, nós entramos, não só comemoramos os 91 anos, mas entramos no decênio do seu centenário. E o PCdoB, senhor presidente, é o continuador e expressão contemporânea do Partido Comunista que foi fundado em 1922. Atravessou todo esse tempo em meio a grandes vicissitudes, mas nunca deixou de reafirmar os seus fundamentos teóricos e ideológicos e, ao mesmo tempo, renovou suas concepções e prática para enfrentar os desafios do nosso tempo. O aporte do Partido Comunista do Brasil à construção do nosso país se exprime em ideias e realizações. Decorre de um elenco de batalhas e grandes confrontos políticos de sentido mudancista, que se manifesta na história geral do Brasil desde os primórdios do século XX até o século atual. O Partido Comunista do Brasil tem a marca constante e coerente da luta pela emancipação nacional e social. Tem a convicção que somente com a libertação nacional é possível a libertação social. E essa, por sua vez, fecunda a libertação nacional, a liberdade política para os trabalhadores e a luta pelos seus direitos. O crescimento econômico com progresso social, a luta pela elevação da renda do trabalho, redução das desigualdades e concretização da reforma agrária num país de extensas terras agricultáveis. Essas são marcas do nosso partido, são marcas da nossa luta, são marcas ainda a emancipação, que, como parte da luta do nosso partido, a luta pela emancipação da mulher e garantias para a juventude, a defesa da cultura nacional e a elevação da consciência política do povo brasileiro, a defesa nacional do nosso território e das nossas riquezas, o fortalecimento das nossas estatais estratégicas e da indústria nacional, a luta persistente contra o domínio do nosso país pelas grandes potências imperialistas, o princípio defendido com ardor pela paz, solidariedade e cooperação entre os povos, contra a beligerância hegemonista e imperialista.
O Partido Comunista do Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sempre se norteou pelo avanço civilizacional, pela construção de uma sociedade superior e mais avançada do que a sociedade capitalista. A conquista do socialismo nas condições da realidade do Brasil é o principal objetivo da nossa luta. Esse partido, senhor presidente, que foi fundado por Astrogildo Pereira em 1922, atuou e protagonizou múltiplas jornadas de luta dos trabalhadores e do povo brasileiro. Deu crescente e significativa contribuição parlamentar nas 3 últimas constituintes, na Constituinte de 1934, de 1946 e de 1988, do período republicano até a atualidade. O partido, senhor presidente, logo depois da sua fundação, que é feita por Astrogildo, o fundador Astrogildo procurou na Bolívia o líder refugiado Luiz Carlos Prestes para formar uma aliança com o tenentismo que resultaria na primeira grande luta do partido por um país moderno e anti-oligárquico. Esse partido enfrentou o autoritarismo da era Vargas no Estado Novo, período compreendido de 1930 a 1945. Em 1935, o PCdoB participou ativamente da chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, e durante a Segunda Guerra Mundial, os comunistas defenderam com muito ardor a entrada do Brasil no conflito ao lado dos aliados contra o eixo neonazista, nazifascista. Além disso, o partido também, à época, apoiou com o mesmo vigor e força a criação da Força Expedicionária Brasileira. Em 1943, o Partido Comunista do Brasil, à época nossa sigla era PCB, realiza a Conferência da Mantiqueira. No encontro, os comunistas aprovam o apoio ao governo Vargas, que conduzia o esforço de guerra contra o nazifascismo. Na ocasião, também, elegeram para o Comitê Central Luiz Carlos Prestes, Carlos Marighella, Diógenes Arruda, Maurício Grabois, Pedro Pomar, João Amazonas, Amarílio Vasconcelos, Júlio Sérgio de Oliveira e Mário Alves. Em abril de 1945, é promulgada a anistia e os presos políticos são libertados e o Partido Comunista é então legalizado. Vargas é deposto. O general Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente e o partido elege Prestes senador, além de 14 deputados federais. Mas, infelizmente, em janeiro de 1948, a bancada foi cassada. Já na segunda era de Vargas, período que compreende de 1951 a 1954, que culmina com o suicídio de Vargas em 1954, o partido participa ativamente das lutas patrióticas. Depois do governo JK, o partido apoia a candidatura nacionalista do Marechal Lott, derrotado nas eleições presidenciais por Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio, o PCdoB ingressa, então, na campanha da legalidade para empossar o vice João Goulart, que assume o cargo, mas com poderes limitados para pela adoção do sistema parlamentarista. Com o golpe militar de 1964, o partido seria um dos mais perseguidos pela ditadura e com o maior número, senador Cristóvão, de mortos e desaparecidos do regime. No sul do Pará, os comunistas resistem com a guerrilha do Araguaia, que dura de 1972 a 1974. Também tem importantes dirigentes mortos pela ditadura na chacina da Lapa em 1976. Os anos posteriores foram de luta pela anistia e depois pelas diretas já, que teve a emenda rejeitada pelo Congresso. O partido, naquele período, não se omitiu e participou ativamente do colégio eleitoral de Tancredo Neves.
E em 1995, o PCdoB conquistava a sua legalidade com o presidente José, o então presidente, nosso presidente até recentemente dessa Casa, do Senado Federal, José Sarney. Conceda a parte, senador Cristóvão. Senadora Vanessa, eu até pensava em fazer uma parte mais no final, até para não atrapalhar a sua fala. Eu quero ser testemunha da militância do PCdoB. Todos os cargos que eu passei, como reitor da universidade, como governador, como ministro, sempre tive com o PCdoB uma relação privilegiada. E desde meu tempo de estudante em Recife, na minha militância, a convivência era profunda. E como observador, não há dúvida que é um partido que tem a história talvez maior de todos os do Brasil, e, além disso, uma firmeza muito grande, como quando foi preciso pegando em armas, quando foi preciso fazendo militância na rua, quando foi preciso fazendo concessões, como para acabar com o regime militar, se aproximar e apoiar Tancredo Neves. Tudo isso mostra do PCdoB uma grande história. Agora, dito isso, senador, eu acho que o PCdoB está sofrendo de um problema parecido com o PDT, ao qual eu pertenço. Nós estamos nos apequenando diante do Partido dos Trabalhadores. A sensação que eu tenho é que o Partido dos Trabalhadores é um partido tão grande, tão forte e tão respeitável, que nós terminamos nos aproximando e ficando na periferia dele. Eu defendo por isso que, pelo menos no caso do PDT, que a gente tem que estar do lado, mas não dentro. Do lado é uma coisa, dentro é outra. Do lado desse bloco que compõe o governo atual, temos que estar para não estar do lado do passado. Mas nós precisamos estar do lado do futuro. O governo atual é presente. Tem forças do passado, mas tem que ter uma visão do futuro. E eu temo que um partido como o PCdoB, por todo o carinho que eu tenho, como o meu, faço questão de dizer, nós estamos perdendo essa perspectiva de trazer um sonho futuro para o Brasil. Nós estamos servindo apenas de apoio para um presente que é muito melhor do que o passado, mas que não basta para quem quer um futuro melhor para a classe trabalhadora brasileira, para o povo brasileiro e para a nação brasileira também, como sempre lutou o PCdoB. Muito obrigada, senador Cristóvão. Eu acho que, de fato, uma parte de Sua Excelência, ele caberia até mais no final do meu pronunciamento, que ao final do meu pronunciamento eu vou abordar exatamente essas questões atuais, das orientações políticas que está tendo o nosso partido. E não tenha dúvida, senador Cristóvão, nós, como Vossa Excelência, nos preocupamos muito com o futuro do Brasil. Temos plena concordância com a seguinte afirmação. O Brasil avançou bastante. Avançamos muito do que tínhamos no passado, mas o que nós precisamos é avançar ainda mais. Então vamos discutir qual é a corrente, quais são as alianças políticas hoje capazes de promover essas mudanças. Onde estão esses partidos? Quais as bandeiras defendem esses partidos? E aí vamos concluir se estamos ou não do lado correto. Nós realizaremos esse ano, senador Cristóvão, o nosso 13º Congresso. E o nosso 13º Congresso tem como temário duas questões centrais. Uma das questões é uma análise profunda da crise sistêmica do capitalismo. Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum apenas analisando a conjuntura nacional. Nós precisamos analisar a situação do sistema econômico, de organização política, econômica, social que vive o mundo e que o Brasil está inserido nesse mesmo sistema. De onde vem a crise e como o Brasil se insere e se apresenta diante dessa crise. A partir dessa análise, vamos analisar o nosso país, o que se conquistou até agora. Qual foi a quilometragem que percorremos de 2002, com a vitória, e 2003 com a posse do presidente Lula, governo que o senhor serviu como ministro, um competente ministro da Educação, de lá para cá, o quanto avançamos e o quanto ainda precisamos avançar. Vamos analisar o conteúdo programático, e não apenas o conteúdo programático, mas vamos analisar também, senador Cristóvão, as bandeiras defendidas por todas as agremiações partidárias, todas as frentes partidárias desse país, para aí assim continuar e determinar qual o caminho político que devemos seguir. Preocupado com a mesma preocupação de Vossa Excelência, nós estamos para esse ano de 91 anos do PCdoB,
organizando o nosso 13º Congresso, onde analisaremos profundamente. Aliás, eu concluo o meu pronunciamento dizendo isso. Esse final de semana, senador Cristóvão, estávamos reunidos, a direção nacional do nosso partido, que nós ainda chamamos do Comitê Central, o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. E o nosso debate foi exatamente isso: o que é melhor para o país, o que é melhor para o povo brasileiro, qual o caminho devemos seguir. E para nossa felicidade, nós debatemos muito internamente, mas vez que as decisões são tomadas, todos nós trilhamos o mesmo caminho. Absolutamente todos nós trilhamos o mesmo caminho. E no nosso entendimento, senador Cristóvão, as bandeiras das mudanças ainda estão em poder do atual governo, em poder da presidenta Dilma e dos partidos que dão sustentação a este governo. O que nós temos que entender é que muito nós já conquistamos e que essas conquistas têm que ser traduzidas em novas conquistas futuras. Não dá para deixar com que nos levemos apenas por discursos que não são de conteúdo. São discursos que representam um momento eleitoral, um momento de decisão. Vamos analisar o que defende o PDT para o Brasil, o que defende o PCdoB para o Brasil, o que defende o PSB para o Brasil, o que defende o PSDB para o Brasil, o que defende o PP para o Brasil. E quais as bandeiras que cada um levanta? Então, como Vossa Excelência, tenha certeza, senador, nós estamos muito envolvidos nesse debate e temos a clareza de que as decisões que nós estamos tomando agora têm sido, no geral, decisões acertadas. Nós sabemos o quanto foi difícil o primeiro mandato do governo do presidente Lula. Vossa Excelência sabe tanto quanto nós. Como forças econômicas importantes, forças internas e externas ao nosso país, apostavam na inviabilidade do governo do presidente Lula. E sabemos exatamente como o presidente Lula atravessou todas as tempestades, todas elas. Sabemos também das limitações da nossa presidenta Dilma e sabemos as dificuldades e os desafios que ela tem que enfrentar. E nós, o Partido Comunista do Brasil, quando dá apoio, não é apoio pensando em qualquer cargo, não precisamos de cargo. A nossa luta, ela está muito ligada à luta do povo brasileiro, muito vinculada à luta do povo brasileiro. Nós somos daqueles que sabem que as mudanças não acontecem apenas através das forças ou dos movimentos das forças institucionais, mas as mudanças acontecem através da força da rua, da força da população organizada. O senhor sabe disso, que foi reitor de uma das mais importantes universidades públicas brasileiras, que foi o governador do Distrito Federal. Todos nós sabemos disso, que tudo o que se conquistou não é fruto da decisão de meia dúzia de parlamentares ou de uma maioria parlamentar, é fruto de grandes mobilizações populares. O próprio piso salarial do magistério brasileiro, senador. Esse piso é uma conquista dos professores brasileiros. E eu tenho muito orgulho de dizer que fui uma parte pequenininha dessa luta, dirigente que era do sindicato do meu estado, ajudando a fazer a luta pelo direito de um piso salarial, pelo direito de uma educação de mais qualidade, que nós não alcançamos a plenitude ainda, mas que, sem dúvida nenhuma, a educação que temos hoje é melhor do que a educação que tínhamos no passado. A forma que o professor, o magistrado, que o profissional do magistério é tratado hoje é muito diferente do que era tratado no passado. Agora, que precisa ainda mais, não temos dúvidas quanto a isso. Mas, senador Cristóvão, eu quero voltar um pouco atrás. Eu falava de que no ano de 1945, o nosso partido elegeu um senador e 14 deputados federais, todos cassados, com seus mandatos cassados, no ano de 1948. E falando nisso, lembrar aqui que, na semana passada, a Câmara dos Deputados revogou um ato histórico, que foi essa cassação dos deputados comunistas, logo após a Constituinte de 1946. E aqui no Senado tramita um projeto de resolução
do nosso líder, senador Inácio Arruda, que tomou a iniciativa também de solicitar a recuperação do mandato do nosso primeiro senador, Luiz Carlos Prestes, que está em tramitação nessa casa e foi aprovado na semana passada já na Comissão de Constituição e Justiça. E eu daqui quero solicitar apoio para que a gente possa, em plenário, votar esse importante projeto de resolução de resgate da história brasileira e de resgate de um direito de um político, de um parlamentar que teve de forma arbitrária o seu mandato retirado. Então, solicito para que, se possível, nessa semana em que comemoramos os 91 anos do Partido Comunista do Brasil, possamos reaver esse mandato. Demonstração do seu compromisso radical com a democracia e a liberdade, senhor presidente. O PCdoB, diante das impossibilidades da luta contra a ditadura militar nas cidades, recorreu em 1972, ao que eu já me referi, à luta no campo. Eu aqui repito, a guerrilha do Araguaia, que sem dúvida nenhuma foi um acontecimento destacado de confronto contra o terror e a violência policial, contribuindo naquela altura para elevar o ânimo da luta geral contra o regime militar. Expressão do empenho e da importância dada pelo Partido Comunista no terreno da cultura, da ciência e do esforço para conhecer e interpretar o Brasil, expoentes da intelectualidade se filiaram à legenda comunista ou criaram vínculos de amizade com o partido. Não é demais lembrar, nesse sentido, o papel de escritores como Jorge Amado, como Graciliano Ramos, Oswaldo de Andrade, Patrícia Galvão, a Pagu, Delcídio Jurandir, Lília Ripple. Da arquitetura e nas artes plásticas, lembrar aqui nomes como Oscar Niemeyer, falecido recentemente, Vila Nova Artigas, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Carlos Scliar e outros que também deram importantes contribuições. Atores importantes como Gianfrancesco Guarnieri, como Francisco Milani, como Duvaldo Viana Filho, entre tantos outros, senhor presidente. Esportistas como João Saldanha, enfim, políticos, artistas, intelectuais, esportistas, pessoas que deram grandes contribuições para que o Partido Comunista do Brasil atravessasse os momentos mais difíceis, mais cruéis, de falta completa e absoluta de democracia e seguissem na sua luta para que pudéssemos viver hoje dias de liberdade de expressão, que é aquilo de mais caro que nós podemos querer para todo o nosso povo, não só o povo brasileiro, mas para povos do mundo inteiro. Portanto, com muito orgulho que esse ano nós realizaremos o nosso 13º Congresso, que eu falava ao senador Cristóvão Buarque, nosso 13º Congresso Nacional. E o nosso congresso será realizado em novembro desse ano. E o tema principal será exatamente aquilo que eu dizia, o balanço dos 10 anos dos governos democráticos, patrióticos e populares. Um balanço a fim de fazer um diagnóstico, mas que a partir desse diagnóstico a gente possa traçar o nosso caminho futuro. E, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, nós que participamos da primeira campanha à presidência da República do presidente Lula em 1989, da primeira até sua eleição em 2002, temos a certeza absoluta, e escrevemos isso com letras garrafais em nossos documentos, que foi uma grande vitória, talvez a maior vitória do povo brasileiro nas últimas décadas, a vitória do presidente Lula, o primeiro operário a chegar ao poder, e depois... Amém. Muito obrigada, querido. Um beijo. Tua ligação, tá? Outro, tchau. Outro, tchau. Obrigado, tchau. E, na sequência, depois do primeiro presidente operário, a primeira presidenta mulher. E temos a convicção plena de que avanços conquistamos. Agora, que mais avanços ainda deveremos conquistar. Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem, o Brasil dirá quem quer para a presidência da República, ou a presidenta Dilma, ou outro candidato ou outra candidata. De nossa parte, o PCdoB, nós estamos avaliando, mas já temos uma tendência muito forte, porque entendemos que o que representa
o maior avanço para o Brasil gira em torno das alianças da presidenta Dilma. Temos a convicção plena, porque, olhando para um lado, senador Cristóvão, olhando para outro lado, não vemos qual a outra proposta mais progressista Qual outra proposta mais progressista possa ser apresentada em substituição a essa? E o apoio que nós damos ao governo, e que certamente daremos à reeleição da presidenta Dilma, ele virá em torno da necessidade de mudanças e avanços estruturais para o Brasil e para o povo brasileiro. Se Vossa Excelência me permitir, senador Figueiró, conceder a parte à senadora Ana Amélia também para que eu possa concluir o meu pronunciamento. Senadora Vanessa, rapidamente, agradecendo também a gentileza do presidente dessa sessão, Rubem Figueiró, eu queria agradecer as manifestações, mas, sobretudo, fazer um registro em relação ao aniversário do partido. Eu fiz na sessão solene do ano passado, falei em nome do meu Partido Progressista, mas queria, como gaúcha que sou, e pela relevância do tema, um papel que um dos nomes notáveis do seu partido, do PCdoB, e que hoje ocupa o Ministério do Esporte, ministro Aldo Rebelo, os gaúchos, especialmente os ligados à produção rural, têm por ele um enorme respeito, que eu faço questão de mencionar aqui, pelo trabalho que ele fez corajoso, competente, dedicado, patriótico, nacionalista em relação ao Código Florestal. Ele foi o relator na Câmara dos Deputados e o projeto que nós analisamos aqui foi o projeto original relatado pelo ministro Aldo Rebelo. Então, faço registro em nome e tenho certeza que falo em nome de todos os produtores rurais do Rio Grande. Igualmente, como a senhora é uma senadora, eu sou uma senadora, destacar o papel da mais votada deputada federal do Rio Grande do Sul, que é do seu partido, a deputada Manuela Dávila. Então, feito esse registro, eu queria destacar esses dois fatos que, para mim, são relevantes pela relação de respeito que tenho com os destacados parlamentares, além de Vossa Excelência, senador Arruda e tantos outros que honram o partido. Obrigada, senadora. Muito obrigada, senadora. Assim como o senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência é muito importante, não para mim, mas para todos nós, do Partido Comunista do Brasil. De fato, senadora Ana Amélia, eu me lembro como se fosse ontem, ano passado, uma sessão solene belíssima nessa casa em comemoração aos 90 anos. Hoje, a sessão oficial de comemoração dos 91 anos, ela acontece na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, inclusive com a presença do ex-presidente Lula. Lá estará o presidente Renato Rebelo, lá está o senador Inácio Arruda, líder do nosso partido, está Manuela Dávila, que é líder da bancada do PCdoB na Câmara de Deputados, senadora Ana Amélia, este ano. E isso é muito importante. Eu falei que uma das lutas nossas é a luta pela emancipação da mulher. E falei também aqui que as lutas do partido, senador Figueiró, não são lutas apenas de ideias, mas são lutas de práticas efetivas, de ações efetivas. E uma das ações é garantir espaço, garantir verdadeiramente espaço à mulher no partido. E nós temos muito orgulho de ser este o partido que tem a maior proporção de participação feminina na sua bancada. 40% na Câmara de Deputados e 50% aqui no Senado Federal. Isso é muito importante, não só enquanto participação, mas eu acho que é o único partido onde uma líder mulher passou a liderança para outra mulher. Luciana Santos, que era líder ano passado, ex-prefeita da cidade de Olinda, passou a liderança para Manuela Dávila, do seu lindo estado e querido estado do Rio Grande do Sul. Então, com sentimento de muita militância, de muita dedicação, senador Figueiró, que nós estamos, nesse dia 25 de março, comemorando os nossos 91 anos. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão extra do tempo e tenho a certeza absoluta. É o partido mais antigo, é o partido, não aquele que esteve em funcionamento pleno, porque grande parte do tempo dos 91 anos foi vivido na clandestinidade, mas nem a clandestinidade foi suficiente
para barrar o ímpeto de mobilização, de luta, de garra do nosso partido, que é o Partido Comunista do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhoras e senhores senadores. Meus cumprimentos à senadora Vanessa Garizotin pelo seu pronunciamento, que eu ouvi com muita atenção. E, através de Vossa Excelência, as minhas homenagens à história do Partido Comunista do Brasil.